Bom dia, boa tarde, pessoal, tudo bem? Bom, hoje, dando continuidade à nossa disciplina, nós vamos ver algo bastante simples, porém muito importante dentro da área de resistência dos materiais, que são os esforços de tração e esforços de compressão. E o que são esses esforços de tração e compressão? Esforços relacionados a um determinado corpo ou um objeto que fazem criar solicitações internas no sentido normal do eixo longitudinal da peça. Ou seja, ou nós estaremos falando uma linguagem mais prática, ou nós estaremos esticando, ou nós estaremos comprimindo uma peça, tá? Quando nós estivermos esticando ou alongando essa peça, né, tentando fazer essa deformação no material, nós estamos tracionando ou comprimindo esse material. Então, vou fazer só uma exemplificação aqui para que seja entendido de uma forma um pouquinho mais conveniente. Então, vamos imaginar um corpo. Se nós tivermos uma força esticando para a esquerda e uma força esticando para a direita, nós estamos tracionando esse material. E se aplicarmos uma força maior do que a capacidade de resistência, de suporte do material, esse material se quebra, tá? Esse material vai se quebrar. E na compressão acontece basicamente o mesmo, porém, de forma contrária. Então, a compressão, nós também temos um determinado material, e esse material, quando comprimido, ele pode gerar uma tensão, e se a resistência do material for menor do que a tensão adicionada nesse processo, o material também pode se romper. E como que nós podemos calcular tanto a força quanto a tensão ou determinar a área do material para que isso não ocorra, né? Isso daí é bastante importante. Então, nós temos uma fórmula bastante simples, que é tensão igual força pela área. Talvez vocês já tenham se deparado com essa fórmula em outros momentos, né? Talvez escrito de uma forma diferente, como pressão é força pela área, tá? Mas é basicamente o mesmo. Então, com essa fórmula aqui, nós conseguimos determinar toda a resistência suportada pelo material, ou conseguimos encontrar a força máxima que um material pode suportar, ou podemos, inclusive, dimensionar o material para aquela determinada força ou para aquela determinada tensão. A tensão do material. Então, a tensão do material vai ser uma determinada força, por exemplo, kgf, sobre uma área. Por exemplo, quilograma-força por centímetro quadrado. Podemos também ter a tensão numa outra unidade bastante comum na área de mecânica, que é o megapascal. Podemos ter uma outra unidade, que é Newton por milímetro quadrado, por exemplo. Então, existe uma série de unidades e elas podem ser facilmente convertidas de uma para outra. Diante dessa fórmula, nós podemos calcular a tensão do material, né? Conhecendo a força que está sendo aplicada e a área. Nós também podemos determinar qual é a força máxima, por exemplo, que o material suportaria, conhecendo a tensão, conhecendo a área. E também podemos determinar qual é a área necessária para que um material suporte aquela força, dependendo da sua resistência, dependendo da sua tensão. Tá? Então, existem essas três variáveis na fórmula que nós podemos calcular qualquer exercício. E nós já vamos partir para um exercício, partir para um exemplo, apenas para fixação aí do exemplificação e fixação do conteúdo, e depois faremos alguns exercícios variando essas três equações que nós vimos, tá? Porém, antes de mais nada, nós precisamos lembrar quais são as fórmulas dos principais
geometrias que nós temos. Bom, então antes de mais nada, nós apenas precisamos determinar qual é a área de um quadrado, qual é a área de um círculo, qual é a área de um retângulo, tá? Que são as principais seções que nós iremos usar nos nossos exercícios, tá? Então a área do quadrado, nós podemos falar que é lado vezes lado ou lado ao quadrado. A área do círculo, nós temos π vezes diâmetro ao quadrado sobre 4. E a área do retângulo, nós podemos falar que é base vezes altura, tá? Então, essa daqui são as áreas aí que nós iremos usar nos próximos exercícios. Bom, vamos resolver esse exercício, né? Esse exemplo. Determinar a tensão do cabo de aço com 1,2 milímetros de diâmetro, suportando o peso de 950 newtons. Então, tem uma exemplificação ao lado. Como iniciaríamos esse exercício? Primeiramente, nós temos que olhar quais informações o enunciado nos dá. E ele nos dá o diâmetro do cabo de aço, que é 1,2 milímetros, e ele nos dá na força, tá? E pede para que nós encontremos a tensão. Então, nós vamos utilizar primeiramente a fórmula tensão, força pela área. Porém, não temos a área. Então, precisaremos aí determinar a área desse cabo de aço com 1,2 milímetros de diâmetro. Antes de mais nada, eu vou explicar aqui ao lado o que é esse diâmetro, tá? O diâmetro, ele é a medida daqui, deste ponto, até este ponto, tá? Então, este comprimento, que são dos pontos extremos de um círculo, ele é denominado diâmetro. E o que é a área? A área é toda essa área interna dessa geometria, ok? Bom, e nós temos aqui ao lado a área do círculo é π de 2 sobre 4. π de 2 sobre 4 é igual à área do círculo. Substituindo os valores, nós temos que área igual a π, o diâmetro, o enunciado nos deu, que é 1,2 ao quadrado sobre 4. Área vai ser igual a 1,1304 milímetros quadrados. Agora nós precisamos determinar qual é a tensão. A tensão do material, então, vai ser igual à força pela área. Nós temos a força, que é de 950 newtons. E nós temos a área, que é de 1,1304 milímetros quadrados. Ou seja, essa equação nos dará o resultado de 840,41 newtons por milímetro quadrado, tá? Então, manteve-se a unidade. Newton, manteve-se Newton, milímetro quadrado, manteve-se milímetro quadrado. Podemos também chamar esse resultado de 840,41 MPa, megapascal. Porque 1 Newton por milímetro quadrado é equivalente a 1 megapascal, tá? Então, megapascal dentro da área mecânica, ela é bastante conhecida. E dessa forma, nós podemos finalizar o exercício respondendo que a tensão do cabo de aço é igual a 840,41 megapascal. Também concluímos, apesar do exercício não ter nos dado essa informação, como nós temos um peso tentando esticar esse cabo de aço, nós temos aí uma tensão de tração nesse caso.